Ah, eu só pego branco resistente. Se você só pega branco resistente, você não pega branco resistente nenhum. Você precisa trabalhar nos 3 passos, para você conseguir o objetivo de realmente cobrir um cabelo branco, né? Você não pode ficar achando que todo branco é resistente. Isso aqui é uma coisa muito rara de acontecer e se você só pega branco resistente, saiba que não é o branco que é resistente, é a sua técnica, o seu apuro técnico que está precisando ser revisto. Olá, aqui Felipe Restini. E no episódio de hoje da sala de aula do colorista profissional, eu vou mostrar para você que o cabelo branco não é exatamente ou necessariamente branco mesmo e por que que esse pode ser o seu problema com eles. Felipe, mas como assim? O cabelo branco não é branco? Olha só, antes de eu te explicar isso, vou te contar a história de um desafio que me fizeram esses dias. Esses dias a minha estoquista virou para mim e falou assim: Felipe, nós precisamos desovar algumas colorações que estão empacadas aqui e precisamos desovar, são colorações que as pessoas geralmente não usam e é isso. Beleza, e isso veio atrelado com a coloração, que precisava fazer a coloração de uma das manicures aqui do salão e uma das minhas profissionais chegou em mim e falou: Felipe, a Beatriz, que é a estoquista, falou assim que a gente vai ter que usar uma dessas colorações que estão empacadas. E a verdade é que a gente sabe que coloração base não empaca, né? Os barra 0, ponto 0, vírgula 0, eles não empacam, a gente usa muito as bases. Então a verdade é que não tinha nenhuma base lá para trabalhar. E existia um agravante. Essa manicure tem 80% de cabelo branco. Falei, sem problemas, vamos lá. E eu acabei conseguindo achar ali a coloração para cobrir esse branco e a cor ficou perfeita. E antes de eu te mostrar o resultado e te explicar como que eu cheguei nessa cor e qual cor foi que eu usei, eu quero te explicar a base para chegar nesse resultado, para você também conseguir cumprir esse tipo de desafio, que a gente tem desafios a todo momento na nossa profissão, né? Então, eu vou colocar aqui um lembrete, que é o estudo de caso, e eu vou citar ele durante toda a nossa aula aqui, estudo de caso, e eu vou pôr a inicial aqui, da manicure, que é o nosso estudo de caso de hoje. Antes disso, eu vou te explicar, obviamente, por que o cabelo branco não é necessariamente ou exatamente branco. E a verdade é que para você entender isso, você precisa entender que o cabelo ele é formado por 2 tipos de pigmento natural, que é a eumelanina e a feomelanina. São os 2 pigmentos naturais que a gente tem no cabelo. Aí você pode me perguntar assim, algumas pessoas que já entendem um pouco de cor, tá, mas como que nós temos 2 pigmentos se todo o cabelo possui as 3 cores primárias? Isso é verdade, todo o cabelo possui as 3 cores primárias. Porque lembre-se, as cores primárias azul, amarelo e vermelho. A gente geralmente tem cabelos que tem as 3 cores primárias, por isso que os cabelos são marrons, por isso que os cabelos são acinzentados ou acobreados e não propriamente dito laranja, amarelo e vermelho, verde, etc. O que a gente tem é uma mistura das 3 cores primárias em que às vezes o vermelho está mais acentuado, então a gente tem os vermelhos, os vinhos e os acobreados. Às vezes o amarelo está mais evidenciado, então a gente tem os dourados. Por que a gente não fala amarelo? Por que a gente não fala alaranjado? Por que a gente não fala a cor certa, né? Azul? Por que a gente não tem cabelo azul e a gente tem cabelo acinzentado? Porque o azul, quando a gente tem mais quantidade de azul, a gente tem os acinzentados. Quando a gente tem mais quantidade de amarelo, a gente tem os dourados e os marrons quentes também, os marrons claros quentes. E quando a gente tem mais quantidade de vermelho, a gente vai ter os vinhos, os acobreados, né? E os marrons quentes também. Então, por que eu estou te falando isso? Porque aqui a gente tem 2 pigmentos. E a eumelanina, ela é o pigmento que é o pigmento azulado. Por exemplo, uma pessoa que tem o cabelo preto mesmo, ela tem uma grande quantidade de eumelanina, que é o que também faz ter
os tons mais profundos, né? As tonalidades mais escuras, é devido à grande concentração da eumelanina. E aí, a gente tem também a feomelanina. O que é a feomelanina? Ele é um pigmento natural que ele é acobreado, por isso que eu escrevi ele aqui de vermelho, porque ele tem ali a junção das duas cores primárias, que são o vermelho e o amarelo, formando um acobreado. Felipe, então, o ruivo natural, por exemplo, ele tem uma grande quantidade de feomelanina e uma pequena quantidade de eumelanina. Mesmo assim, ter eumelanina, muitas vezes, sim. E o loiro natural? O loiro natural ele tem muito pouco pigmento, inclusive a feomelanina. E é aí que a gente entra na questão da feomelanina ser uma junção do amarelo com o vermelho. O que isso quer dizer? Que todos os acobreados, os loiros naturais, têm uma grande quantidade de feomelanina. Quando é loiro, na verdade, ele tem uma quantidade menor. Então imagina uma tinta guache alaranjada, você até pode fazer essa experiência na sua casa. E aí você pega essa tinta guache alaranjada, e aí você começa a diluir isso, seja em água, seja numa tinta branca, que no caso do guache dá certo, você vai diluindo. Você vai ver que ela vai revelar um leve amarelado, um leve dourado. Por quê? Porque a gente vai diluindo isso daqui e ele vai tender a evidenciar um pouco mais esse amarelado, esse dourado. Então o que acontece? A gente tem dois pigmentos que possuem as três cores primárias para formar a cor do cabelo, certo? E aqui é a nossa primeira evidência de que a estrela de Ostwald, de que o estudo normal da cor não funciona 100% no cabelo. E tem um outro episódio da sala de aula que eu falo só sobre isso, porque que a estrela de Ostwald não é, ou é incompleta, não é completa para o estudo da colorimetria no cabelo. Mas vamos lá, dito isso, né, e dizendo que o cabelo não é branco, a gente tem a adição de mais uma coisa, que é a cor da queratina. Então, antes da gente ir para a cor da queratina, eu preciso que você entenda que todo o cabelo é a junção desses dois pigmentos naturais, a eumelanina e a feomelanina. A eumelanina é o pigmento mais azulado, é o que dá a pigmentação fria para os cabelos frios. Então, um loiro natural ou uma pessoa que tem um fundo acinzentado, você sabe que ela tem uma quantidade maior de eumelanina do que de feomelanina. Tá, mas tem cabelo com fundo acinzentado bem escuro, tem cabelo com fundo acinzentado bem claro, tudo bem. E aí o que muda é a quantidade desse pigmento, é a saturação de cada um desses pigmentos. E quando a gente tem um cabelo mais quente, com um fundo mais quente, um cabelo, por exemplo, um ruivo natural, um loiro natural, a gente sabe que tem mais quantidade de feomelanina. Felipe, e os cabelos muito escuros, que revelam um vermelho, que são difíceis de clarear, e ele acaba revelando um vermelho e um alaranjadão. Esses aí, quando ele é muito escuro, ele tem muita quantidade dos dois. E o que a gente precisa entender é que esse aqui, a eumelanina, ela é mais sensível, então ela é degradada. Ela é degradada mais rápido. Então, sempre que a gente vai descolorir um cabelo, geralmente o que a gente tira primeiro é a eumelanina. E aí a feomelanina, ela é um pigmento natural mais resistente. Então, ela é sempre a última que a gente tira. Por isso que quando a gente clareia um cabelo muito escuro, a gente vem lá, né, o famoso fundo de clareamento, que eu vou falar com você sobre ele. Então, a gente vem lá do preto para o loiro, vamos supor. A gente primeiro, a hora que a gente começa a descolorir esse cabelo preto, ele começa a revelar uma nuance vermelha, avermelhada, um vermelho profundo, e aí a gente vem clareando, ele vem ficando cada vez mais quente, e aí depois a gente vai tirando esse avermelhado, né? O descolorante ele vai tirando esse pigmento avermelhado, que é a feomelanina, em sua maior parte, e vem clareando isso, passando do vermelho, alaranjado, dourado, até chegar no loiro claríssimo. Então a gente precisa entender que esse é o motivo pelo qual o vermelho ele é tão difícil de clarear, né? Primeiro porque no cabelo escuro a gente tem muita quantidade dos dois, e segundo que a eumelanina ela é mais sensível, então a gente consegue clarear rapidamente, né? Tirar rapidamente. Pode ver que um cabelo acinzentado, muitas vezes ele tem a mesma altura de tom de um cabelo que tem um fundo mais quente,
né? Então vamos supor ali, 2 cabelos que estão na altura de 6. O cabelo que é acinzentado, a gente vai conseguir clarear ele muito mais rápido e provavelmente chegar numa tonalidade mais clara. Por quê? Porque ele tem bastante eumelanina e a eumelanina é mais sensível, a gente consegue tirar ela mais rápido. E a feomelanina, que é o que dá o quente para o cabelo, né? As cores quentes, então os avermelhados, a gente demora mais. Então 2 cabelos na mesma altura de tom, um com uma matiz mais acinzentada e outra com uma matiz mais quente, o acinzentado a gente vai clarear mais e mais rápido, enquanto o quente a gente vai ter um pouco mais de dificuldade de clarear. Por quê? Por causa disso. Cada melanina tem a sua resistência ao clareamento. E isso você precisa entender. E aí a gente parte para uma coisa que é o quê? A cor da queratina. O que acontece, gente? Quando a gente clareia o cabelo ao extremo, o que a gente consegue chegar é, né, e que muitas pessoas não conseguem passar, é de um amarelo claro. E sabe qual que é a grande dificuldade de ir do amarelo claro para o branco? A grande dificuldade é que o amarelo claro é a cor da queratina, aquele amarelo pastel é a cor da queratina, que é uma prova disso. Você já viu uma pessoa que é albina? Para quem não sabe, o albino, ele é uma pessoa, o albino ele é uma pessoa que não produz melanina. Então ele não produz o pigmento natural. E como ele tem 0 melanina, se você olhar para um albino, que cor que é o cabelo dele? O cabelo dele não é branco. O cabelo dele é um amarelo pastel. Ele é amarelado, ele é um amarelo claro. Eu vou até pedir para colocar aqui para você a imagem de um albino. Você viu só? E se você buscar na internet, você vai ver que o albino ele realmente tem um cabelo amarelo claro. Então, o grande lance que eu quero que você entenda, a primeira coisa é que clarear até o branco não dá. Por quê? Porque a queratina é amarelo claro. Quando a gente chega até o branco no clareamento, o que acontece é que a gente destruiu a queratina. E aí é por isso que quando a gente chega no branco, o cabelo se destrói, né? Então, o que a gente precisa chegar é chegar num amarelo bem pastel. Isso quando a gente usa só o descolorante. Existe uma tecnologia que eu criei, que é a tecnologia UMC, de ultramicropigmentação capilar, que eu vou explicar isso em alguma outra aula, que é o quê? Que é a gente já pigmentar enquanto estamos clareando. Então a gente consegue chegar no cabelo com uma tonalidade pérola, com uma tonalidade champanhe ou uma tonalidade, um loiro bem claríssimo mesmo com uma cor fria, né? Mas por quê? Porque a gente está adicionando pigmento enquanto esse cabelo está clareando. Tá? Mas isso é uma questão para uma outra sala de aula. Então vamos lá. Então a gente sabendo que a gente tem 2 pigmentos naturais e que a cor da queratina é um amarelo clarinho, por que eu estou te falando que o branco não é branco? E aí eu chego nessa questão. Por que o branco não é branco? Porque o branco, o cabelo branco, se a queratina é amarelo claro e o branco a gente, né, o mito que o que as pessoas mais acreditam é que o cabelo branco ele é um cabelo sem pigmento. E a verdade é que o cabelo branco ele tem uma pequena quantidade de eumelanina. Então ele tem um pouquinho de pigmento azulado, que é o que faz ele não ser amarelo claro, ele ser branco, né? E aí, porque o que acontece? Quando você coloca o azul, quando você coloca uma pequenininha quantidade de azul, você esfria essa cor, ele vai tirar esse amarelo claro, ele vai meio que disfarçar esse amarelo claro e trazer um brilho mais frio, que vai ser um brilho que vai dar o branco aqui. Então o nosso branco, ele não é branco porque ele tem pigmento azulado. E a gente sabendo disso, isso muda muita coisa do que a gente vem fazendo com o cabelo branco, né? E uma atividade que eu quero propor para você, para provar para você que o cabelo branco não é branco, não é um cabelo sem pigmento, que ele tem o pigmento, tem a eumelanina, é o quê? Quando você pega um cabelo branco e descolore o cabelo branco, você vai chegar
num amarelo pastel. Se você pegar um cabelo branco natural e descolorir esse cabelo branco, você vai ter aqui o amarelo clarinho, o amarelo pastel, que é a cor da queratina, porque você vai retirar essa eumelanina, você vai clarear essa eumelanina e vai conseguir aí ter um cabelo amarelo claro. Beleza? Então vamos que vamos. E agora eu quero explicar um pouquinho para você sobre cobertura de brancos. Então olha só, são duas coisas principais, são duas coisas que são as coisas mais importantes para você entender a cobertura de brancos. E que sabendo isso daqui, entendendo isso daqui e aplicando isso daqui, eu tenho certeza que você não vai ter mais problema com cobertura de brancos. Eu sei que cobertura de brancos é um assunto muito falado e que muitas pessoas têm bastante dificuldade. Então olha só, a primeira coisa é o que eu chamo de equalização de matiz. O que é equalização de matiz, Felipe? O que a gente precisa entender é que o cabelo branco, ele precisa ter uma equalização, ou seja, ele precisa ter uma combinação de quantidade das matizes. Quais matizes? Principalmente as matizes primárias, as cores primárias. Então o que a gente precisa ter para cobrir um branco é uma equalização bacana entre as três cores primárias, que são amarelo, vermelho e azul. Quando a gente tem esse triângulo de cores aqui, né, a gente monta a cor, a gente faz a fórmula de cor que contenha essas três cores primárias, a gente vai ter uma boa cobertura de brancos. E por que eu falo isso? Porque existe uma grande diferença, por exemplo, que muita gente fala em fundo de clareamento, né? Fundo de clareamento, que é o quê? É o residual de cor que fica quando a gente clareia o cabelo. Quando a gente clareia o cabelo, então a gente percebe que tem um residual de cor ali que fica, que pode ser um amarelado, um alaranjado, enfim, geralmente são cores quentes. Só que o que ninguém fala é do fundo de escurecimento. E o que é esse fundo de escurecimento? É o que a gente precisa para escurecer o cabelo, porque clarear é uma coisa, clarear a gente está lidando com a retirada de pigmentos naturais do fio. E quando a gente vai escurecer, a gente está adicionando pigmento artificial nesse cabelo. Então, o fundo de escurecimento é o que a gente mais usa na cobertura de brancos. E ele é muito simples, o que a gente precisa entender é que para a gente escurecer o cabelo, a gente não necessariamente precisa colocar o fundo de clareamento correspondente àquela altura de tom que a gente vai fazer. O que a gente precisa é ter um fundo de escurecimento, que é o quê? É quantidades mínimas de cada uma das cores primárias. Então, por exemplo, quando a gente vai pegar um cabelo branco e vai trazer ele para uma altura de 5, vamos supor um 5,0, né, um 5 neutro, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar fundo para ele. Como que a gente dá fundo para ele? A gente pode usar uma base, por exemplo, né, que é o próprio 5 neutro, né, o 5,0, ou a gente pode fazer uma equalização entre isso daqui. Então a gente pode misturar um pouco do 5 amarelo, né, ou do 5 dourado, um pouco do 5 vermelho, o 5 acobreado, por exemplo, o 5 avermelhado, e um pouco do 5 azulado, se a gente não tiver base, por exemplo. Quiçá a gente pode pegar, por exemplo, uma cor que tenha um pouquinho de vermelho e um pouquinho de amarelo, por exemplo, o próprio acobreado. A gente pode usar, né, a mistura de um acobreado com um acinzentado, criando aí uma cor neutra, né? Porque quando a gente mistura essas três cores em proporções iguais, a gente tem uma cor neutra, né? Então, o fundo de escurecimento é mais ou menos isso. A gente precisa ter todos os tipos de pigmento ali. A gente precisa ter um equilíbrio dos pigmentos para a gente conseguir fazer com que esse branco fique neutro. Agora, a gente sabe que o cabelo branco ele tem uma parcela de pigmento azulado. Então, quando a gente vai criar essa equalização de matiz, a gente já precisa contar que a gente já tem um pouco de azul lá no cabelo branco. Então, a gente vai adicionar principalmente as cores quentes, um pouquinho do vermelho e um pouco do amarelo. E toda vez que a gente vai fazer o fundo de escurecimento, a gente tem que entender quais são as cores que mandam aí no escurecimento. E a gente tem uma hierarquia. E a hierarquia é a seguinte: é o azul,
depois o vermelho e por fim o amarelo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o azul acaba se sobrepondo ao vermelho e o vermelho se sobrepondo ao amarelo. Por que isso daqui? Isso daqui é o que eu chamo da dimensão da cor. Né? Isso aqui eu explico bem a fundo quando eu explico o GPS da cor, que está em algum outro conteúdo que está aí no meu Facebook ou no meu YouTube. Mas o grande lance aqui é a dimensão da cor. O que é isso? É uma coisa que não tem, por exemplo, na Estrela de Oswald e não tem provavelmente em nenhum curso que você fez. As chances são que você nunca ouviu falar de dimensão da cor. Mas eu vou te explicar rapidamente para a gente entender aqui o que acontece. Quando a gente tem essa mistura, quando a gente usa o fundo de escurecimento, não confunda com o fundo de clareamento, que no fundo de clareamento existe uma força diferente. Quando a gente vai escurecer um cabelo, o azul é um pigmento mais forte, digamos assim. Não é bem a palavra, mas é para você entender, ele é mais forte. O que quer dizer? Que se a gente colocar a mesma quantidade de cada uma dessas cores, o azul vai acabar se sobrepondo às outras e a gente vai ter um acinzentado, a gente vai ter um chumbamento do cabelo se a gente escurecer com uma quantidade de azul muito grande ou com a mesma quantidade das três. Aí beleza, aí você tira um pouquinho do azul e coloca vermelho e amarelo. O que acontece? O vermelho ele é mais forte do que o amarelo. Então o que acontece é que a gente também não vai poder usar a mesma quantidade de vermelho e amarelo, porque o vermelho vai acabar se sobrepondo ao amarelo, deixando essa cor mais avermelhada. Então o que a gente tem que fazer é, sempre quando a gente for equalizar, a gente precisa colocar, né, sempre que a gente vai fazer um escurecimento, aí a gente precisa colocar sempre mais quantidade do amarelo, um pouquinho do vermelho e um pouquinho do azul. Se a gente quer uma cor neutra, se a gente quer uma cor acinzentada, por exemplo, eu já vou colocar um pouco mais do azul ali. Tá? Então a gente sempre precisa ter essa noção de colocar um pouco mais do amarelo, um pouco menos do vermelho e menos ainda do azul. E se a gente já tem o azul lá, que tem no cabelo branco natural, a gente praticamente para fazer o 5-0 a gente não vai precisar colocar tanto azul. Vamos precisar colocar? Vamos, só que uma quantidade bem menor. Por exemplo, por que esse é um dos motivos de quando a gente pega um cabelo muito claro ou um cabelo branco e coloca uma base mais escura, ele tende a chumbar. Por quê? Porque tem um excesso de pigmento azul, que é mais forte que os outros quando a gente vai colocar ali no cabelo. Então a gente precisa entender essa equalização de matiz e fazer as nossas fórmulas de cor lembrando disso aqui. Ah, Felipe, beleza, mas qual que é essa proporção aqui? Ó, ela é uma proporção sutil. Então, basicamente, quando a gente vai fazer aqui uma cor que, né, vamos supor que a gente queira como resultado um 5-0. A gente vai colocar aqui, ó, 25 gramas de uma coloração que esteja na altura de tom que a gente quer, do nosso objetivo, né? 5-0, 5 na verdade, né? Tonalidade 5, e vamos colocar um 5 com matiz amarelo ou matiz dourada. E vamos colocar 15 gramas, por exemplo, de alguma coloração que tenha o azul e o vermelho. Pronto, a gente tem aqui uma boa proporção de mistura para a gente criar um 5-0. Tá? E isso aqui é o que faz cair por terra toda aquela matemática da cor e provavelmente que você já ouviu dizer e já aprendeu sobre isso. E aí tem uma coisa interessante, porque quando a gente pega aqui um 5 dourado, ele é dourado, ele não é amarelo. E o que você precisa entender é que o dourado ele já tem, na mistura, ali ele já tem as três matizes, porque o dourado é uma mistura de muito amarelo, um pouquinho de vermelho e uma pitada de azul. Então a gente já tem aqui no dourado, né? Porque a gente não tem, eu não conheço nenhuma coloração que tenha uma matiz ou uma nuance amarela. Eu conheço, sempre é chamado de dourado. Então o que acontece? O dourado, né? Deixa eu colocar aqui para você entender. O dourado, ele é a junção do muito amarelo pouco vermelho e
pouco, azul. Então, o dourado a gente tem as 3 cores primárias. E o acobreado, Felipe? Acobreado também, porque senão chamaria laranja ou alaranjado. Então, quando a gente tem um acobreado, ele é um laranja, um amarelo com vermelho, com uma pitada de azul. Então, a gente sabe que a imensa maioria das colorações, elas têm já essas 3 cores primárias. Então, aqui quando a gente coloca um pouco de 5 amarelo, né, um 5 dourado, 25 gramas de 5 dourado, mais 15 gramas de um 5, vamos supor, azul e vermelho, ele vai ser um 5 marrom quente, por exemplo, que vai ter bastante azul e vermelho, né, um 5 marrom, um 5 marsala, um 5, digamos assim, até um 5 vinho você pode utilizar de repente aqui. Né? O vinho talvez tenha uma quantidade muito grande de vermelho, né? Se ele for muito avermelhado, você precisa tomar cuidado, porque lembra que o vermelho acaba matando o amarelo. Mas enfim, aqui a gente tem no dourado, a gente já tem as 3 cores primárias. E provavelmente nesse outro 5 que você encontrar, que vai ter uma grande quantidade de azul e vermelho, também a gente vai ter uma pequena quantidade de amarelo aqui também. A gente também vai ter uma cor terciária, ou seja, uma cor que mistura as 3 cores primárias. E aí, beleza, e aí no fundo do escurecimento, então a gente tem que ter essas 3. Aí eu já te dei aqui mais ou menos a proporção que você vai usar para conseguir cobrir esse branco, na altura de 5, por exemplo. Na altura de 6, Felipe, é a mesma coisa. O que muda a altura de tom? É que quanto mais claro, menor a concentração desses pigmentos. Quanto mais escuro, maior a concentração desses pigmentos, né? E é por isso que muitas vezes acontece de repente, até mesmo usando a base, acabar chumbando um cabelo e tudo mais. Então a primeira coisa é isso, é você equalizar essa matiz, tá? E a segunda coisa é a técnica de aplicação. Muita gente não consegue cobertura de brancos, muitos profissionais, muitos coloristas não conseguem cobertura de brancos porque tem uma técnica de aplicação empobrecida, digamos assim. E tá tudo bem, desde que você sempre tente melhorar. Existe uma técnica de aplicação certeira, que é uma técnica científica. O que é uma técnica científica? Ela leva em conta, sabe o quê? A diferença de temperatura e de espessura dos fios em cada ponto da cabeça, fazendo com que quando você siga essa técnica de aplicação, você leve em consideração também as diferentes velocidades de oxidação, fazendo com que o cabelo todo seja coberto, tenha uma cobertura muito bacana de brancos e, além de tudo, não fique aquela tiara preta, né, aquela tiara escura na frente, e fique com a cor realmente uniforme. E só para te dar assim, um resumão dessa técnica de aplicação, nós sempre vamos aplicar de trás para frente, da nuca para a franja. Por quê? Porque existe essa diferença de temperatura do couro cabeludo e existe a diferença de espessura do fio. E quando você faz isso, você consegue ter um resultado melhor. Mais resultado, mais cobertura. E você vai falar, pô, Felipe, mas e aí? Eu vou começar daqui, chegar aqui e aí não vai dar tempo de cobrir a frente. A verdade é que vai, e vai dar tempo de sobra, porque a gente começa a contar o tempo, né, de reação, o tempo de pausa da coloração, depois que a gente termina de aplicar. E se você demora muito para aplicar, não tem problema, você divide. A parte de trás você começa a contar o tempo de pausa e depois, a hora que você terminar a frente, você começa a contar um novo tempo de pausa, enxágua as duas partes separadas e está tudo bem. Se você demora até 15 minutos para passar na cabeça toda, você pode começar a contar o tempo de pausa assim que você termina a coloração e aí você vai ter uma cobertura muito melhor. Sabe por quê? A coloração ela foi feita para conseguir reagir no tempo que o fabricante estipulou, geralmente 30 minutos, 40 minutos, depende da coloração. Tem algumas colorações que pedem 30, que pedem 40 para cobrir o branco. E aí você vai deixar esse tempo é o suficiente para ter oxidação ali no cabelo branco e conseguir fazer a cobertura. Ah, Felipe, mas não cobriu. Se não cobriu, você em algum momento aqui na equalização de matiz teve algum porém ali que você não conseguiu cobertura, ou se não, a sua técnica de aplicação na mecha-mecha acabou
pulando, ou você não conseguiu colocar a quantidade necessária de coloração, ou você não conseguiu pincelar ali e realmente fazer com que essa coloração tenha o contato com o cabelo para que essa cor possa ser oxidada e pegar. Então olha só, equalização de matiz e a técnica de aplicação é mais importante, por exemplo, do que o oxidante. Porque a gente sabe que o oxidante, para cobrir um branco, não preciso de muita força de oxidante. Eu preciso ali, ó, 10 volumes, 13 volumes, 15 volumes. Não precisa ter muito. Mais para frente eu vou te explicar a regra do oxidante. Mas o que eu preciso que você entenda é que o oxidante, a gente definir a força do oxidante, a gente vai definir mais em função do cabelo que está pigmentado. Vamos supor, a pessoa tem um cabelo na altura de 5, que ela tem 50% de brancos. Então eu vou pensar mais no cabelo pigmentado, que é na altura de 5, um 5 neutro, por exemplo, e aí eu vou para um 8, por exemplo, ou para um 6, quiçá, quando eu for definir qual oxidante eu vou usar, eu vou pensar mais na cor do cabelo que ainda tem cor, que não está branco ainda, do que no próprio cabelo branco. Então o oxidante, ele não é um fator definitivo para você conseguir cobertura de brancos. Então, ó, fica tranquilo com relação ao oxidante. Oxidante, eu vou explicar um pouquinho mais para frente como que você define o seu oxidante, e você vai ver que não tem a ver com a parte branca do cabelo, e sim com a parte pigmentada. Base, muita gente fala, para cobrir branco precisa de base. Entenda uma coisa, a base, essa crença de que precisa de base para cobrir branco, foi criada pelas marcas de coloração e pelos inúmeros cursos que haviam de colorimetria. Por quê? Para facilitar. Por quê? Porque a base já tem uma quantidade bem equilibrada das 3 primárias. Mas se você tem dificuldade em cobrir com base, ou de repente, dificuldade que eu digo é, você faz a cobertura com base e ele não cobre direito, ou ele fica numa cor que não é a cor que você espera, que a sua cliente espera, significa que você precisa aí equalizar melhor essas matizes. Então foi criada essa história da base para facilitar, para deixar mais fácil para o cabeleireiro. Por quê? Porque, enfim, a verdade é que é complicado explicar para você a verdade sobre as coisas. Então, o que acontece é que as marcas, por exemplo, elas vão simplificando o ensino e acabam limitando o nosso poder de resultado, de chegar em resultados realmente satisfatórios. Mas eu estou aqui justamente falando isso. Pode parecer complicado para você, mas como é um mundo novo, como é uma coisa nova que você provavelmente não ouviu em lugar nenhum, às vezes fica meio difícil, mas quanto mais você assistir às aulas, quanto mais você pensar dessa maneira aqui, rapidinho isso se torna muito fácil, né? Então, a gente não necessariamente precisa de base. Algumas vezes a base vai até nos atrapalhar quando a gente tem, por exemplo, que escurecer um cabelo que está descolorido, e aí nem é tanto a questão do branco. A gente precisa entender essas forças aqui, ó, e criar uma cor que não seja somente a cor base, porque se você colocar a cor base, ó, lembra que o azul mata o vermelho mata o amarelo, você provavelmente vai ter um cabelo chumbado, um cabelo acinzentado, um cabelo que não vai cair na cor neutra que você busca. É por isso que a gente precisa pensar nisso como um todo. Tá? E aí a gente entra numa questão que é a seguinte, pré-pigmentação, por exemplo, né? Muita gente fala, quando a gente vai pré-pigmentar. Cara, em cabelo branco, não se pré-pigmenta. Não tem porquê, porque ele já é pré-pigmentado naturalmente com uma matiz azulada. E quando o cabelo está loiro e a gente vai pré-pigmentar, muita gente coloca o fundo de clareamento. Que é o quê? Então o cabelo a gente vai para, o cabelo está num 10, a gente vai para um 5 neutro. E aí vamos fazer uma pré-pigmentação acobreada, porque é o fundo de clareamento do 5. Só que, entenda, é o fundo de clareamento. Ou vermelho, ou enfim, acobreado ou avermelhada. Mas entenda que é o fundo de clareamento que está se olhando aí, não é o fundo de escurecimento, porque se você pega o fundo de escurecimento, o que a gente precisa ter? As 3 primárias. E aí você faz uma pré-pigmentação, por exemplo, acobreada ou avermelhada, ou, sei lá, amarelo acobreado, dependendo da altura de tom que você vai escurecer, e o que acontece é que você acaba tendo um cabelo avermelhado ou acobreado, você não tem um cabelo neutro. E para você conseguir o cabelo neutro, você tem que lembrar disso aqui.
né? A gente precisa de mais amarelo? Precisa de vermelho? Precisa, só que a gente precisa também do azul e a gente precisa numa quantidade que eles realmente interajam de modo que cheguem numa cor neutra. Então aqui a gente precisa pensar não no fundo de clareamento, mas no fundo de escurecimento para fazer essa pré-pigmentação. Como seria então, Felipe, uma pré-pigmentação num cabelo loiro para a gente chegar no 5, no 4, no 6? Não importa. Na verdade a gente vai sempre usar o fundo de escurecimento, que é sempre uma cor ligeiramente neutra, ligeiramente esquentada. Lembra que a gente precisa ter um pouco mais de amarelo, um pouco menos de vermelho e bem menos de azul? Então quando a gente vai trazer um cabelo do 10 para o 5, para o 4, para o 3, para o 6, não importa muito o fundo de clareamento. O que importa é que a gente tem que ter uma equalização de matiz bacana. Então vou trazer do 10 para o 5, quero fazer pré-pigmentação. Que cor que eu uso, Felipe? Você vai usar um marrom quente. Né? Marrom quente, mas a minha marca não tem marrom quente, sem problemas. Você pode usar, por exemplo, o próprio acobreado, que muita gente usa, só que você vai pegar esse acobreado e misturar de repente ali com um violeta, com um pouquinho do violeta, que aí você vai ter o violeta, que é principalmente azul e vermelho, e o acobreado, que é principalmente vermelho e amarelo, ou quiçá você pegar uma mistura mesmo das três cores primárias. Então você vai pegar lá o pigmento puro azul, o pigmento puro vermelho, o pigmento puro dourado e vai misturar esses três aí para você fazer essa pré-pigmentação, tá? Então é isso, você faz a pré-pigmentação com os três e não só com dois, não só com o que é chamado de fundo de clareamento. Felipe, mas você não falou que o acobreado ele tem as três cores primárias? Sim, ele tem. Só que se você fizer a pré-pigmentação com o acobreado, o que acontece é que o acobreado ele tem muito vermelho, né, que vai se sobrepor ao amarelo, e ele não tem praticamente, a quantidade de azul dele é muito pequena. E quando a gente escurece, a gente precisa ter azul. Menos, só que a gente precisa ter uma quantidade suficiente de azul. E o que dá essa quantidade? Pega sempre uma nuance, né, uma matiz que seja, por exemplo, um marrom quente. O marrom quente ele vai funcionar muito bem, porque ele tem uma quantidade equilibrada dessas três cores aqui, né, equilibrado de uma maneira que consiga fazer a cobertura de brancos. E, gente, o principal para você não chumbar um cabelo branco, um cabelo claro, é retirar esses resíduos metálicos e halogênios. Nós não podemos lidar com cabelo branco ou com cabelo de qualquer cor com resíduos metálicos e halogênios. Aliás, o principal problema de chumbamento de cabelo, seja em loiro, seja em cabelo branco, é a presença de resíduos metálicos e halogênios. Primeiro que o resíduo metálico e halogênio geralmente tem uma coloração, ele tem uma cor mais fria, que vai influenciar em tudo isso aqui, e além disso, ele reage com a coloração. Então, nem a coloração e nem o cabelo vão ter as reações esperadas, eles vão ter reações inesperadas. Algumas vezes o resíduo metálico no cabelo vai fazer com que o cabelo simplesmente não pegue a cor. Algumas vezes vai fazer com que o cabelo fique preto, mesmo que você não jogue preto. Por exemplo, se você jogar uma coloração 7 num cabelo que tem muito resíduo metálico e halogênio, dependendo do grau de oxidação que esse resíduo metálico e halogênio tem no cabelo, ele pode ficar preto. Você coloca um 7, ele vai para o preto mesmo, lá para o 1, para o 2, né? Por quê? Porque existe uma superoxidação por causa da presença desses resíduos. Então, para tudo isso funcionar, para qualquer coisa funcionar direito no cabelo, nós temos que retirar os resíduos metálicos e halogênios através do detox quelante, eliminando esse problema aí que é, na minha opinião, o principal vilão da cor. Ele é responsável por 90% dos problemas que você tem, já teve ou vai ter em cor. Então vamos lá, eu vou te explicar agora então como criar essa fórmula de cor para cabelos brancos, mesmo sem usar a base. E a gente está vendo aí o estudo de caso da nossa EG. Vou colocar aqui no cantinho, para a gente não esquecer que é o estudo de caso dela. Né, que eu consegui trazer esse cabelo branco, 80% de branco, para um cabelo neutro, um cabelo de uma cor neutra sem usar a base. E o primeiro passo para você conseguir criar uma fórmula de cor para cabelo branco é você entender a coloração. Como assim entender a coloração, Felipe? É o seguinte,
Isso aqui, inclusive, é um assunto que eu exploro muito, tanto no meu curso Master em Colorimetria Verdadeira, quanto no curso Colorista Profissional, que é super completo, e aí a gente passa um tempo entendendo a coloração. Por quê? Meu intuito aqui, deveria ser o seu também, é trabalharmos com coloração, trabalharmos com cor em geral, tanto coloração quanto loiros, usando qualquer marca, não importa a marca que você usa. E aqui a gente entra já numa quebra de mito muito grande, que é o quê? Aquela questão da matemática da cor. E o que eu quero dizer para você sobre a matemática da cor é o seguinte: a matemática da cor, ela não funciona direito, simplesmente porque cada coloração usa uma nomenclatura diferente para as cores. Como assim? Vou te explicar. Bom, primeira coisa para entender a coloração é a gente pegar a tabela, né, da coloração. No caso da nossa EG aqui, do nosso estudo de caso, eu usei uma coloração que não é a coloração que eu uso todos os dias, é uma coloração que eu não estou tão acostumado assim a usar, que é a coloração da Keone. Geralmente eu uso a coloração da vela, mas não importa a marca que você usa, vai funcionar também isso aqui. Por que que vai funcionar também? Porque olha só, existe uma diferença das matizes. Então o que a gente precisa entender? Primeiro, fundo de clareamento não. Primeiro, tonalidade, né? Quando a gente pensa em tonalidade, essa tonalidade ela vai do 1 ao 10. Tá? Algumas não tem o 1, tem só a partir do 2, a partir do 3, não importa. O que importa é que a tonalidade é o que vai do mais escuro para o mais claro. É a graduação claro-escuro da coloração. E isso é universal, isso sim é universal, porque você em qualquer coloração o número 1 vai ser o preto, qualquer coloração o 10 vai ser o loiro claríssimo. E o que a gente precisa entender são as matizes. O que é matiz? Então, aqui a primeira coisa que a gente precisa entender é a matiz. O que é matiz? Matiz é o seguinte, ó, tonalidade não é a graduação de claro e escuro. Então, matiz é a graduação de cor, é quando a gente anda de lado na nossa tabela de cor. Ou seja, por exemplo, um mesmo fundo 8, uma mesma tonalidade 8, eu tenho o 8 neutro, tá? Que é a matiz neutra, que seria a mistura das três cores primárias, né? Em quantidades iguais, já expliquei isso aqui. Você tem, por exemplo, a matiz acinzentada, que é o quê? É a cor cinza, né? Ela tá na tonalidade 8, mas é cinza. Tem também as outras matizes. Então tem a matiz dourada, a matiz vermelha, a matiz acobreada, a matiz esverdeada, né, que é o mate. A gente tem a matiz violeta. Então a gente tem todas as matizes numa mesma altura de tom. E isso é matiz. Algumas pessoas chamam de nuance, algumas pessoas chamam de reflexo, não importa. O que importa é que é matiz. Então, quando a gente fala nuance e reflexo, não é completo essa nomenclatura. Por quê? Quando a gente fala em nuance, por exemplo, ela é uma mistura de matizes, né? Ela é uma mistura mesmo de matizes, porque quando você pega o cinza, você tem que entender que o cinza, ele tem, ali dentro do cinza, ele tem a matiz, ou seja, as cores. Ele tem a matiz azul, ele tem a matiz azul, tem a matiz amarela ou dourada e tem a matiz vermelha. E aí a junção dessas três forma o cinza. Por que ele é cinza? Porque ele tem mais quantidade da matiz azul. E é aí que a gente entra em entender a matiz, quais são as matizes dessa coloração. E olha só, onde a gente olha isso? Aqui, ó, aonde estão os pigmentos puros. Felipe, minha coloração não tem pigmento puro. Calma que eu vou te explicar como fazer também se não tiver pigmento puro. Mas aqui eles têm. Então aqui ela tem, ó, 0,10 é o azul, 0,11 é o cinza, 0,33 é o dourado, 0,44 é o acobreado e assim sucessivamente. E por que eu não falo em numeração de cor? Porque cada coloração tem um número diferente. Vou te dar um exemplo. Na vela, o verde, o mate, ele é 22, ele é 0,22 e na Keone é 0,99. Imagina se eu aplicar a matemática da cor, que é baseada na vela, e aplicar para Keone. Não vai dar certo. Se eu precisar neutralizar um vermelho e usar aquela matemáticazinha da cor, com a Keone não vai dar certo. Por quê? Porque o verde dela é o 9 e não o 2, igual é na vela. E assim, eu já vi várias tabelas dessas, né? Eu monto para alguns alunos meus a Neutrotab, que é uma tabela de neutralização, e eu vejo o tanto de marca que tem isso aqui diferente. Tem marca que é muito diferente disso aqui.
Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual é a matiz que tem aqui, quais são as matizes e quais números representam cada matiz. Isso é o mais importante, porque a hora que a gente for escolher a coloração mesmo, a gente precisa saber o que esse número significa e não simplesmente fazer uma conta que nem sempre vai dar a cor que a gente quer. Então o grande lance é entender, isso é colorimetria verdadeira, você entender de cor e não simplesmente fazer uma continha pronta lá. Né? Inclusive tem um vídeo completaço que eu falo sobre essa questão da matemática da cor. Vamos lá. Então, o primeiro passo é entender a matiz. E aí, você entender o que cada número representa. Tá. E aí, se não tiver pigmento puro, como é que eu faço para descobrir, Felipe? É simples. Você vem aqui e toda a tabela de cor, ela tem aqui, ó, por exemplo, tonalidade 8, que eu estava dando um exemplo antes. Tem aqui o 1. O que é o 1? O 1 geralmente você vai ter escrito o que é. Quando você não tem, você tira o cabelinho aqui e você tem o nome da cor. E aqui, ó, na Keone a gente tem aqui, ó, o 81 é o loiro claro cinza. Então eu sei que o 1 é o cinza. E o 2, o que é? Eu vou pegar alguma coloração que tem só o 2, vou dar uma tiradinha aqui e vou colocar lá, ó, 92. A gente não tem o 82, né? Tem o 821, 823, então a gente tem o 92. O que é o 2? Então, olha lá. Loiro muito claro, que é o 9, né? Isso aqui é o nome da tonalidade. E o nome da matiz é aqui pérola. Então eu sei que o 2 é pérola. E o 3? O 3 eu sei que é dourado. E assim sucessivamente. Se você não tem isso aqui, você vai ter que ir pelo nome da cor, provavelmente, tá? E aí, olha só. É engraçado que eu quero explicar uma coisa sobre o pérola, por exemplo. O pérola, muita gente acha, tá? Deixa eu colocar aqui em vermelho. O pérola... Muita gente acha que é o quê? Que é uma cor fria, simplesmente. Se ele fosse frio, simplesmente, ele seria acinzentado, não seria pérola. Eu não sei se você sabe, mas o pérola é a junção das 3 cores primárias. Ele tem as 3 cores primárias. O que ele tem? Ele tem ele é um dourado com cinza. E o cinza é azul, né? O cinza, ele fica cinza porque ele tem bastante concentração de azul, então ele tem azul aqui. E ele tem também, como ele é com o cinza, lembra que eu falei que ele tem as 3 primárias, então ele também tem vermelho. Como tem vermelho no pérola, Felipe? Tem vermelho bem, em uma quantidade bem pequena, né? Bem pouco concentrado, pra gente conseguir chegar no pérola. Se fosse só dourado e cinza, ele seria bege, não seria pérola. Aliás, se fosse só dourado e azul, na verdade ele seria mate. Ou, dependendo da quantidade que tem desse azul, ele vai ser uma outra cor, ele não vai ser o pérola. O pérola ele tem tudo isso daí. Né? O pérola, o champanhe, por exemplo, também é um dourado. Ele é um dourado esfriado. E aí, quando a gente entende isso aqui, a gente sabe que tem todas as cores primárias ali. E a gente começa a entender por que às vezes a gente não consegue chegar no pérola mesmo. Porque a gente joga o pérola em cima de uma cor que já está dourada e ele não vai perolar. Quando a gente pega uma cor dourada, a gente precisa jogar o complemento para esse dourado virar um pérola. Mas isso é um assunto para outra aula. O que a gente está vendo aqui é a questão da gente fazer a fórmula de cor para o cabelo branco. Então, vamos lá. Tá? Então, entendendo a coloração, quando você entende a matiz, você se livra das continhas. E outra, você não erra mais quando você for fazer a sua fórmula de cor, porque você sabe o que é que você está colocando ali, né? Eu vou até desenhar aqui aquela estrelinha que eu desenhei, que é, olha só, azul. Lembrando que a gente quer chegar numa cor aqui, no nosso estudo de caso, nós queremos chegar numa cor neutra, né? Então eu tenho azul, vermelho e amarelo, que forma a cor neutra. E aí, nós precisamos então buscar aqui o quê? Precisamos buscar as 3 cores primárias, certo? E lembrar que a gente precisa pôr um pouquinho menos de azul, porque esse cabelo tá branco, já tem um pouquinho de pigmento azul, né? Uma coisa que a gente precisa lembrar também é aquele desenhozinho lá, ó, o 10 e o 1, né? Quanto mais escuro, mais pigmento. Maior a concentração de pigmento. E quanto mais claro, menor a concentração de pigmento. Por que você está falando isso, Felipe? Porque assim, ó,
Quanto mais claro a gente for fazer esse cabelo branco, menor é a influência do pigmento azul do cabelo branco. Então, se a gente for, por exemplo, pegar um cabelo branco para atingir ele na altura de 9, a gente vai saber que esse pigmento azul que tem no cabelo branco, ele vai ter um peso muito grande. E se a gente for pintar esse cabelo, tingir esse cabelo ou colorir esse cabelo branco, para ele chegar na altura de 3, por exemplo, esse azul vai ter muito pouca influência. Então, quanto mais claro, mais influência desse azul do cabelo branco. Quanto mais escuro, menos influência desse azul que tem já no cabelo branco. Por quê? Porque quando a gente vai lá para um 3, a concentração de pigmento que a gente tem que ter é tão grande que esse azul ele acaba diluindo, né? Esse pigmento azulado ele acaba diluindo e ele não tem tanta influência. Mas se a gente vai vir lá do branco para um 9, por exemplo, a influência desse azul é muito maior. Como a gente vai trabalhar na altura de 7, que eu já falei para vocês, existe a influência, ela não é tão grande, mas existe a influência do azul, então a gente vai precisar contar um pouco com isso. E aí, a gente entendendo, né, a matiz, sabendo o que cada número representa ali na nossa coloração, então a gente vai partir para o passo 2, que é construir a cor mesmo. E quando eu vi, né, no desafio que lançaram para mim lá do nosso estudo de caso, quando eu vi que que eu ia precisar fazer sem base, aí eu comecei a olhar que cores que tinham lá. E no fim, eu acabei escolhendo a cor, uma mistura de duas cores. E aí você vai entender por que eu falei do pérola. Eu peguei uma coloração 7 com matiz pérola. Qual que é o número, Felipe? Olha, eu tô te ensinando e não importa muito qual que é o número. O que importa é a cor que eu tô usando, porque a sua marca de coloração, provavelmente, o pérola vai ser um outro número. Então, entenda que eu usei o 7 pérola, tá? E usei também o 7 dourado. E aí, por que eu fiz essa mistura? Tá? Só para você saber, a quantidade foi 25 gramas e 15 gramas. E aqui eu vou fazer só uma correção, que eu não usei o 7 dourado, eu usei o 6 dourado, e eu já vou explicar por quê. Então, coloquei lá o pérola e o dourado. Por que eu coloquei o pérola e o dourado? Por que eu não coloquei uma cor, né, o fundo de clareamento da altura de 7? Porque eu já expliquei para você, fundo de clareamento é o que é revelado quando a gente clareia. E o fundo de escurecimento é o fundo que a gente tem que construir para conseguir cobrir os brancos. Então, é isso aqui que eu usei, né? Por quê? O pérola, como você viu aqui, ó, ele é dourado mais cinza, ou seja, ele é dourado, azul e vermelho. Então eu consigo criar a base. Consigo criar a base para uma coloração neutra. E aí eu usei o dourado. Por quê? Porque a gente tem um pouquinho de azul lá, lembra? Então eu precisava deixar ele mais ou menos neutro. Eu usei uma matiz dourada. Agora, por que eu usei o 6 e não o 7? Por dois motivos. O primeiro motivo, que é o menor deles, é que a Keone, depois de ter uma certa experiência com a marca, eu percebi que ela é um pouco mais clara, um pouco menos saturada do que a vela que eu estava acostumado a usar. E como esse nosso estudo de caso usava o 7 da vela, eu sei que eu preciso dar uma leve escurecida para eu conseguir chegar na mesma tonalidade exatamente. Mas o principal motivo é o quê? Eu precisava de profundidade dessa cor, eu precisava de mais quantidade de dourado. E justamente por causa disso aqui, ó, como quanto mais escuro é o cabelo e também quanto mais escura é a coloração, maior concentração de pigmento ela tem. Então eu descendo um tomzinho aqui, pegando o 6 dourado, o que eu consigo? Uma maior quantidade do dourado. Mesmo colocando uma gramatura, né, uma quantidade menor. Então compreende que quanto mais escuro é a nossa coloração ou o cabelo, maior concentração vai ter. Então a maior concentração que eu usei aqui foi a do dourado. Por quê? Porque eu usei 6 e eu sei que no 6 tem muito mais concentração de pigmento do que no 7. E é por isso que deu certo e a gente conseguiu fazer um cabelo neutro total. E ficou
Sensacional, o cabelo ficou exatamente igual estava no comprimento e nas pontas, porque a gente usou simplesmente o conhecimento de cores e construímos essa cor de acordo com o que a gente estudou aqui hoje, né? Lembrando que você precisa saber como funciona as matizes da sua coloração para aí então construir a sua cor. E aí é só substituir o número pela cor. Você primeiro pensa na cor que você quer, na cor que você vai usar, e depois busca essa cor na tabela, né? Esquece o número depois da vírgula, ponto, barra, o que quer que seja. Você precisa pensar em cor, e aí você não erra mais. Por quê? A gente faz cor, a gente não faz matemática, a gente não faz problema matemático, a gente não resolve problema matemático, né? Ninguém vai ficar escrevendo na cabeça da cliente a resolução matemática. A gente vai passar o quê na nossa cliente? Nós vamos passar uma coloração, ou seja, a gente vai mexer com cor e não com matemática. Beleza? E agora eu sei que você está bastante curioso, deve estar bastante curioso para ver aí o resultado desse estudo de caso, e eu já vou mostrar para você assim que eu te falar o passo 3. E qual que é o passo 3? Oxidante e tempo. Por que isso é importante? Porque se você fizer tudo certo e usar o oxidante errado, provavelmente você tem uma grande chance de estudar bastante errado. E se você usar o tempo errado também, é provável que mesmo que você tenha feito tudo certo aqui, você vai acabar se confundindo, você vai acabar chegando num resultado insatisfatório. E aí o que eu tenho a dizer para você é o seguinte, ó. No oxidante a gente tem a regra do oxidante, que eu vou resumir aqui para você, porque esse material eu tenho em detalhes, tem até um material que você pode baixar gratuito, você já deve ter visto em algum lugar, que é o Almanaque do Colorista Profissional, onde eu coloco todas essas regrinhas de uma maneira bem fácil de entender. Lá tem muita coisa, desde relativo à coloração de cabelo branco, coloração normal, correção de cor, luzes e clareamento, até os loiros e tudo mais. E lá tem a regra do oxidante. Mas resumidamente é o seguinte, ó. Toda vez que a gente vai, tá, clarear um tom, 1 a 2 tons, a gente usa 20 volumes. 2 a 3 tons, a gente usa 30 volumes. 3 a 4 tons, a gente usa 40 volumes. E mais do que isso, a gente vai precisar usar um descolorante ou um super clareador, tá? E essa é a regra do oxidante, tranquilo. Então, assim, clarear 1 a 2 tons, 20 volumes e tal. Tá, Felipe, mas nós estamos lidando com cabelo branco, tudo bem. E aí, quando você lida com cabelo branco, o grande lance da regra do oxidante é você entender o quê? Que tem 80% de cabelo branco esse nosso estudo de caso aqui, não é 100%. Se fosse 100%, tá tudo bem, isso aqui você não vai clarear, você vai, na verdade, escurecer. Mas se ele tem 20% de cabelo branco, quando a gente vai escolher o oxidante, a gente ignora o cabelo branco e pensa, qual que é o fundo desse cabelo natural, sem ser o cabelo branco. Então, o pouco de cabelo natural que ela tem que não seja branco, que seja pigmentado ainda, qual que é a cor disso? Qual que é a altura de tom? Tá? No caso da nossa modelo aqui, do nosso estudo de caso, ela tinha o cabelo na altura de 6. Ali, um 6 um pouquinho mais fechado, porque ela tem um pouco mais de saturação, mas é um 6. E aí o que acontece? A gente vai pro 7. Quando a gente vai pro 7, 1 a 2 tons, 20 volumes. No caso dela, a gente usou a de 13 volumes, tá? A gente usou aqui a de 13 volumes. Por quê? Porque era um tonzinho só e tem muito branco mesmo, então tá tudo certo, eu usei de 13 volumes para cabelo branco. Gente, olha só, o cabelo branco, ele precisa de uma pequena oxidação para degradar esse pigmento azulado que tem no cabelo branco, e uma pequena também oxidação para o quê? Para revelar o pigmento da nossa coloração que a gente vai colocar. A gente não precisa usar oxidantes tão potentes, né? Então a gente vai usar isso aqui. E quando a gente não precisar clarear, a gente pode tranquilamente usar o de 10 volumes, o de 13 volumes, né? Depende da marca aí, você vai ter uma volumagem específica. Então o grande lance é, você tem que pensar se você vai clarear ou não, e aí você escolheu o seu oxidante.
siga isso aqui que você não vai errar mais. O branco, ele precisa de uma... Como a gente vai escurecer, ele precisa de uma oxidação só mesmo para degradar esse pigmento que ele já tem e para fixar, ou seja, para revelar o pigmento da nossa coloração. Isso quer dizer que para você fazer coloração em cabelo branco, você não precisa de mais do que 10, 15 volumes. Não precisa. Isso é um mito. Você fala, ai meu Deus, mas não vai pegar e tal. Cara, se não pegar, existem alguns problemas que podem estar acontecendo que eu vou falar já já, assim que eu falar sobre o tempo. E aí a gente tem o que, ó? Tempo. Qual que é o tempo, Felipe? O tempo é o tempo que o seu fabricante manda usar. Por exemplo, aqui ele fala para deixar de 30 a 40 minutos sem calor. Ok, nós deixamos 30 minutos, tá? Aqui, ó, X, vamos pôr aqui que a gente usou de 13 volumes. Então a gente deixou 30 minutos na raiz e pronto. Não puxamos para a ponta, não fizemos nada, porque ele já bateu na cor que era a cor anterior dela. Beleza? Então, nunca deixe tempo a menos, nunca deixe tempo a mais. Ah, mas não tá pegando no... Meu, se não tá pegando no branco, alguma coisa aconteceu. Ou isso aqui tá errado, tá? A sua formulação mesmo, a sua construção de cor tá errada, e aí algo aconteceu que você não conseguiu dar fundo para esse cabelo. Ou a gente pode estar lidando também com uma dificuldade de aplicação sua, né? A gente tem aí métodos corretos para fazer a aplicação da coloração, que você não deixa, primeiro, não deixa nenhum fio sem passar coloração, e segundo, respeita as diferentes espessuras e temperaturas de cada ponto do couro cabeludo, fazendo com que a reação de oxidação aconteça de uma maneira mais eficiente e eficaz, né? Então, você precisa estudar isso. Existe até uma técnica científica que eu ensino, que eu criei, que eu ensino, que é uma técnica que eu aprendi em Londres, trouxe para cá e ainda dei uma melhorada nessa questão científica dela, justamente que leva em consideração tudo isso. E aí você fazendo na ordem certa, você consegue ter uma cobertura bem melhor do branco. Agora, quando a gente tem um branco resistente, por exemplo, aí a gente vai usar algumas soluções pouco ortodoxas. Provavelmente você não deve ter feito isso, poucas pessoas ouvem falar disso ou fizeram esse tipo de coisa. O que são essas pouco ortodoxas? A verdade é a seguinte, para você entrar numa situação de usar uma proporção pouco ortodoxa, você tem que ter a certeza de que você está lidando realmente com um branco resistente. Então, primeiro você tem que fazer tudo isso exatamente do jeito que tem que ser feito. E você repete 1, 2, 3, 10 vezes dando certo. E aí, de repente, determinado cabelo não dá certo, mesmo você seguindo todo esse ensinamento que eu te passei. Aí pode ser que realmente ele seja um branco resistente. E aí, o que nós vamos fazer? Mordaçagem, aquela coisa de ferir, né, de agredir o cabelo branco para a gente poder fazer? Não, a gente não precisa disso. O que a gente precisa é entender que a gente ou aumenta um pouquinho o tempo, então um pouquinho, ó, brancos resistentes. Lembra que a coloração ela sempre tem um tempo mínimo e máximo. No branco resistente a gente vai ou aumentar o tempo, deixando o tempo máximo, ou se não, a gente vai diminuir a quantidade de oxidante. Como assim diminuir a quantidade de oxidante? A gente vai colocar uma concentração menor de oxidante, ou seja, vamos supor que a sua coloração seja 1:1, e aí você põe lá 30 gramas de coloração para 30 gramas de oxidante, aí você vai diminuir um pouco a quantidade de oxidante, compensando isso com o aumento da concentração desse oxidante para você não perder poder de oxidação. Então, por exemplo, se você geralmente usa 10 volumes, né, ou 13 volumes para fazer uma coloração num branco normal, que você deixa o tempo mínimo quando você vai pegar um branco muito resistente, ou você aumenta o tempo para 40 minutos, e você pode também, num branco extremamente resistente, fazer o quê? Diminuir a quantidade de oxidante. Vamos supor, você usa 30 para 30, né, 30 gramas para 30 ml, você pode usar 30 gramas para 22 ou 23 ml, mais ou menos, e só que aí substituir a de 10 ou de 13 pela de 20 volumes, que aí você vai ter mais oxigênio, apesar de ter... Por quê? Porque aí você deixa uma concentração maior de pigmento ali, né? Ela vai se diluir ainda menos no oxidante, só que você precisa subir a volumagem desse oxidante um pouquinho. Por quê? Porque você precisa de
oxigênio suficiente para fazer a química de oxidação, tá? Lembrando que isso aqui é em último caso, tá? Quando você realmente tem muita dificuldade para fazer o branco. Ah, eu só pego branco resistente. Se você só pega branco resistente, você não pega branco resistente nenhum. Você precisa trabalhar nos 3 passos, para você conseguir o objetivo de realmente cobrir um cabelo branco, né? Você não pode ficar achando que todo branco é resistente. Isso aqui é uma coisa muito rara de acontecer e se você só pega branco resistente, saiba que não é o branco que é resistente, é a sua técnica, o seu apuro técnico que está precisando ser revisto. Beleza? Então vamos lá. Então agora queria passar para você, mostrar para você como que foi o cabelo dessa EG aqui, da nosso estudo de caso, como que estava o cabelo dela antes e como ficou o cabelo dela depois, tá? Usando o quê? Usando 25 gramas de um 7 pérola da Keune, mais 15 gramas de um 6 dourado da própria Keune, usando 13 volumes para fazer essa coloração de raiz por 30 minutos. E ficou desse jeito aí. Pode rodar. Maravilha! E olha só, estamos chegando ao final aqui, eu queria concluir com você e te dar mais um pouco de informações para você sobre o cabelo branco e como fazer para a gente conseguir construir uma fórmula de cor que realmente funciona. A primeira coisa que você aprendeu é que branco não é branco, ou seja, o cabelo branco, ele tem uma leve pigmentação azulada, lá da eumelanina que a gente falou no começo da aula. O branco amarelado não tem pigmento necessariamente. O que isso quer dizer? Você lembra que a queratina é amarela clara. Então, muitas vezes, ó, quando você pega um cabelo branco, né, um cabelo grisalho, que ficou amarelado, você já deve ter passado por isso, você tem que entender que você não necessariamente está lidando com um pigmento amarelo. Então não adianta muito você neutralizar esse amarelo. Você tem que entender que o amarelo claro, quando o branco é amarelo claro, o que aconteceu com ele foi que ele perdeu o pigmento azulado do cabelo branco, e aí você precisa repor isso daí, ou enfim, depende, se você vai fazer uma coloração, etc., você tem que entender que não necessariamente você está lidando com um cabelo que tem pigmento amarelo. Porque o que acontece? Às vezes você pega esse branco amarelado, acha que você está brigando contra um pigmento amarelo, vai lá e tenta neutralizar ou matizar esse amarelado, e o que vai acontecer é que você pode ter um resultado desastroso. Teve um aluno meu que ele fez vários cursos comigo e aí ele foi fazer o cabelo dele. Ele já tá fazendo uns cabelos bem legais, bem massas mesmo. E aí o que ele fez? Ele pintou o cabelo dele bem claro, e platinou esse cabelo dele, o cabelo dele próprio, tá? E aí ele foi e fez a mesma coisa na barba. E aí ele platinou, então ele descoloriu e depois passou um matizador, um tonalizante e deixou platinado. E ele foi fazer a mesma coisa na barba. E o que acontece? A barba ela tem um lance diferente de pigmento, ela tem um pigmento diferenciado, ela tem mais pigmento frio geralmente na barba. E aí, isso é só uma curiosidade, mas o que acontece é que a barba dele ficou super amarelo, só que ele tinha bastante barba branca. Então, o que ele fez? Ele foi neutralizar esse amarelo, e a verdade é que ele não está lidando com pigmento amarelo, ele está lidando com um cabelo sem pigmento, que foi o que aconteceu. E aí o que aconteceu? O cabelo dele acabou que ele chumbou mesmo, ele ficou cinza rato,
Por quê? Porque ele tentou neutralizar um pigmento que não estava ali. É claro que o dele ainda por cima teve mais um agravante, que foram os resíduos metálicos e halogênios, mas muito dessa cor, dessa questão da barba dele ter chumbado, foi que ele não contou que aquilo lá não era um pigmento, e sim era o amarelado da cor do cabelo sem pigmento. Então isso é importante você entender. Em alguns momentos isso aqui pode salvar a sua vida de fazer aí algum trabalho que não seja satisfatório. Uma outra coisa que a gente falou aqui foi a questão de que quando você descolore o cabelo até ele ficar branco, você está destruindo o cabelo. Então descolorir até o branco é destruir, não é tirar pigmento. Tirar o pigmento, na hora que ele está amarelo pastel, você pode tirar já, ou senão você vai usar a tecnologia OMC que eu citei para você, que é uma tecnologia, um jeito de pigmentar o cabelo enquanto ele clareia. E aí falamos também sobre cobrir brancos sem necessariamente usar a base, né? Então é colorir brancos sem base. Até dá um título para um vídeo isso daí. Colorir brancos sem base, sem a necessidade de você usar a cor base, a cor neutra, né? Então você vai criar uma cor que dê certo aí para você conseguir preencher esse cabelo branco. E uma outra coisa que eu queria deixar aqui como conclusão é que tanto o cabelo branco quanto o cabelo claro, ele tem alguns motivos para chumbar. O primeiro motivo, né, são 3 motivos. O primeiro motivo que eu quero falar com você é sobre o pigmento azul. Muitas vezes o branco ou o cabelo claro, ele vai chumbar porque ele tem pigmento azul e você não está contando com isso. Então, foi o que eu falei, quando o cabelo é branco, ele tem o pigmento azul natural. Quando o cabelo é loiro, se ele não é um loiro amarelado, se ele está um loiro mais acinzentado, ou se ele está um loiro mais branco, você sabe que ele vai ter um pouquinho de pigmento azul, ou ele vai estar muito destruído, o que faz com que ele chumbe. Por quê? Porque se ele está muito destruído, ele não vai funcionar como um cabelo normal. Então, fica muito difícil a gente prever, porque às vezes ele pode pegar o pigmento e usar. Ele não tem uma reação normal com o pigmento. Então, às vezes, ele não pega o pigmento, às vezes ele pega demais, e aí você não sabe de jeito como ele vai reagir. Então, toma cuidado com o cabelo muito danificado. Ou, senão, ele vai estar, né, no caso do branco e do claríssimo que está pigmentado, seja com tonalizante ou com matizador, ele vai ter pigmento azul, e aí, se você não contar com isso, o seu cabelo vai chumbar. O segundo motivo, e esse aqui é o mais comum para o chumbamento, tá? Você deve prestar muita atenção, é a presença de resíduos metálicos e halogênios. Isso aqui praticamente eu falo em todo o material meu. Se você me segue há algum tempo, você já deve ter ouvido eu falar sobre os resíduos metálicos e halogênios. Provavelmente já baixou aquele infográfico, aquele passo a passo para fazer a retirada desses resíduos metálicos e halogênios, que é o principal problema de cabelos chumbados. E um outro motivo pode ser que faltou fundo, ou seja, você não fez aquele segundo passo de construir a cor da sua cliente da maneira correta, ou alguma coisa você errou ali, que lhe faltou fundo, e aí ele pode chumbar, né? Em partes, devido a isso aqui. Geralmente, quando se erra, quando se tem falta de fundo, quando se tem falta de pigmento para construir esse fundo de cor, geralmente é porque não contou com o pigmento azul natural que o cabelo branco tem. E aí eu quero deixar para você aqui uma atividade, eu quero propor uma atividade para você e quero que você depois comente, que é descolorir um cabelo branco. Só que é o seguinte, existe um porém aqui. E você vai entender, se você está prestando atenção nessa aula do começo até agora, você vai entender o que eu vou dizer agora. Você vai descolorir o cabelo branco e você vai ver que ele vai revelar um amarelo claro, né? E aí você pensa, como isso é possível? O branco eu vou descolorir. E é justamente por causa daquilo lá, ele tem o pigmento azul, a eumelanina ali, uma quantidade muito pequena. Agora é o seguinte, quando você fizer isso, o que você precisa lembrar é, primeiro, que você está lidando com uma quantidade muito pequena de pigmento. E segundo, lembra que eu falei que a eumelanina é a primeira que sai do cabelo? Pois é, então, para essa experiência dar certo, você tem que lembrar que você não pode deixar o cabelo lá um tempão no descolorante. Porque o que vai acontecer? Ele vai retirar esse pigmento da eumelanina, esse pigmento azulado, vai revelar esse amarelo clarinho,
E se você deixar muito tempo, você pode chegar no ponto, naquele ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, de destruir a fibra do cabelo. E aí você vai ter o branco de novo, obviamente. E mesmo assim você vai ver que o branco vai estar diferente. Ele vai estar um branco daquele como se você tivesse descolorido um cabelo pigmentado normal. Ele não vai estar aquele branco acinzentado, que é o branco natural. E é até por isso, tanto que na língua inglesa, né, em inglês, o cabelo branco não é chamado de cabelo branco, é chamado de cabelo cinza, né, gray hair, que é cabelo cinza. E a gente também fala aqui grisalho, por quê? Porque ele não é branco necessariamente, ele é acinzentado, justamente porque eu expliquei que o branco não é branco, que o branco tem um pouquinho de azul. Tá? E aí o que eu quero que você faça? Que você faça essa experiência e faça uma descoloração num cabelo branco, pode ser um fio, uma mechinha, um cabelo todo, o que você quiser. E eu quero que você poste aqui nos comentários como foi essa sua experiência ao descolorir o cabelo branco. Quero que você poste também a sua opinião sobre essa aula, é muito importante para mim. E se você gostou, vai lá, dá uma curtida, comente que você gostou e me siga no YouTube, me siga no Facebook. Beleza? Essa foi a sala de aula do colorista profissional. Te vejo na próxima. Um abraço e sucesso sempre!